É isso, chegamos nesse momento, são 3 horas em ponto. Está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo uma convidada super especial, mas eu vou apresentá-la para você que está ouvindo o programa Subtexto daqui a pouco. Como eu falei, eu sou o Glauco Keller e o programa Subtexto todo sábado traz um convidado para falar de arte, de cultura, de educação. E você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, pode vir aqui para o YouTube, é só você se inscrever no canal Glauco Keller, e lá você vai acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo. E claro, segue a gente no Instagram, é só você procurar, nossa arroba é Glauco Keller, e você pode encontrar lá sempre postagens na área de arte, de educação, de cultura, com muitas dicas de literatura, dicas de livros, enfim, muitas palavras, muitas frases, muitos textos para você. A convidada de hoje escreveu recentemente, acabou de publicar um livro chamado A História de Como Eu Morri, o livro que já me chamou muita atenção pelo nome, eu acho um nome muito forte. Eu estou falando da Jéssica, cujo nome de escritora ela acabou de me falar é J.C. Lides. E eu queria agradecê-la mais uma vez pela presença na bancada virtual do programa Subtexto. Jéssica, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente pelo YouTube. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui conversar, bater um papo sobre livros, sobre literatura, sobre palavras. Como você falou, vai ser um prazer. Jéssica, você está onde agora? Eu estou na minha casa, São Paulo, capital. E você é nascida onde? Eu sou de Salvador, sou soteropolitana. Esse seu sotaque é delicioso, né? Como é gostoso o sotaque nordestino, baiano, mais do que os outros. Mas não conte para os outros, tá bom? Não contarei. E você veio para São Paulo faz bastante tempo? Olha, eu sempre digo, sou uma pessoa das palavras, dos números, eu paro e tenho que pensar um pouquinho. Mas eu acho que eu tô aqui 7 anos, Glauco. Eu moro em São Paulo há 7 anos já. Pois Acho bem, que é um bom tempo já. Todo é um mundo bom deve ser tempo muito, é já. um bom tempo já. A cidade de São Paulo é grande, né, Jéssica? Mas já dá para conhecer um pouquinho. A obra que você acaba de lançar, eu vou mostrar de novo aqui para quem está acompanhando a gente no YouTube, ó. A História de Como Eu Morri traz a história de uma personagem muito forte, uma mulher chamada Letícia, que sofre violência doméstica já há algum tempo do marido, o Carlos, e num determinado momento ela resolve dar um basta, ela resolve se separar, ela sofre uma agressão muito forte dentro do carro dela e ela é socorrida por pessoas que estavam ali próximo, e a partir daí ela começa a narrar em primeira pessoa a sua história. A partir desse evento, e, a partir de alguns fluxos de memória, ela conta também aquilo que aconteceu, os momentos em que o casamento foi legal, os momentos de carinho, os momentos de ternura, de amor, e os momentos em que o Carlos, o personagem do Carlos, era violento, era agressivo e praticava contra ela violência física, violência psicológica, violência emocional. É um tema extremamente relevante, Jéssica, mas, ao mesmo tempo, é um tema extremamente espinhoso. Quando você optou por se enveredar pela literatura, publicar uma história ficcional, por que você optou especificamente por esse tema, violência entre parceiros, violência doméstica? Olha, vou dar um passinho para trás. Meu primeiro livro, que se chama A Herdeira, Entre Sangue e Mentiras, ele surgiu de um incômodo meu, como leitora, em encontrar sempre, na verdade, sempre não, porque sempre é uma palavra muito forte, né? Sempre e nunca são palavras que eu não gosto muito de usar. Mas eu, como leitora, eu estava encontrando bastante, frequentemente, mulheres retratadas numa posição de vulnerabilidade e de fragilidade em relação ao homem. E isso começou a me incomodar muito. Então nasceu a minha primeira protagonista, que se chama Lily, minha herdeira. E ela é um livro que narra sobre machismo.
de uma maneira um pouco diferente, bastante diferente. É um universo na ficção bem ficcional. Então, é um universo de máfia. Ela é herdeira da máfia e não pode assumir o lugar do pai porque ela é mulher. Então, ela é uma mulher que chega com o pé na porta, tira porrada e bomba, literalmente. Então, é um outro universo. E eu digo isso para responder um pouco da sua pergunta, porque eu não consigo escrever sobre algo que não me incomoda, algo que não me toca, que não mexe comigo. Então, meu primeiro livro, o plano de fundo dele foi o machismo. Apesar de a história ser uma história de muita ação, tem pitadinhas de romance, tem N coisas ali a mais por trás, De que mas ano que é, vem Jéssica? Desculpa te interromper. De que ano que é a Herdeira? 2020, ai meu Deus, se eu não me engano. 2021. E agora 2023, que você lançou A História de Como História Eu de como. Morri. Isso. E a história de Lily veio de um incômodo meu em relação ao machismo que perpetua a nossa sociedade, que está por trás de muita coisa do que a gente vivencia, principalmente nós mulheres. É uma coisa que afeta os homens também, porque não tem como a gente dizer que o machismo não afeta os homens. Afeta. E eu acabo não conseguindo não escrever sobre algo que me incomoda. Letícia, ela surgiu de algo que eu presenciei. Eu vi uma mulher sendo agredida da varanda da minha casa. Eu vi um homem agredindo a mulher dentro do carro da varanda da minha casa. Foi, foi paralisante, foi chocante para mim, eu nunca tinha presenciado. A gente conhece, a gente sabe, a gente lê, a gente ouve as estatísticas, a gente ouve histórias, mas eu nunca tinha visto aquilo. E para mim foi um choque. Foi chocante, eu me senti paralisada, eu me senti sem ação, e aquilo ficou grudado em mim por muito tempo. Então, eu digo que eu não escolhi escrever Letícia. Letícia me escolheu para ser escrita. E a história de como eu morri nasceu assim. Eu vi aquela cena inteira, presenciei a chegada da polícia, aquele homem gritando para a mulher não fazer aquilo. E eu me sentindo corroída por dentro, dizendo: Meu Deus, o que é que ela fez? Você acabou de tentar sufocar a sua mulher e você está gritando para que ela não faça isso. Então foi muito forte para mim, mexeu demais. E quando eu me vi, eu estava sentando e escrevendo Letícia. E nessa sentada e nessa escrita, eu entendi que eu não queria seguir a mesma linha das estatísticas que a gente já conhece, da realidade que é muito dura que a gente já conhece, e que, via de regra, não acaba bem para a mulher. Então, eu queria trazer uma história que trouxesse um pouco de superação e de um pouco de esperança para quem vivencia isso, para quem é vítima de violência. Então, o tema, ele surgiu nesse cenário, mas eu acho que é um pouco meu essa questão de escrever sobre coisas que me tocam, que me incomodam, que, sabe, que cutucam um pouquinho ali na ferida da gente, que espinham. Que eu acho que os temas espinhosos são os que mais precisam que a gente que a gente fale, certo? A gente diga sobre eles. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, hoje eu converso com a escritora Jéssica J.C. Lides, que acaba de lançar o livro A História de Como Eu Morri, aqui ó, que conta a história de uma protagonista que sofre violência do marido, o Carlos, e num determinado momento ela resolve dar um basta na história, no casamento, só que ela vai passar por percalços pelos quais, ou os quais ela não esperava. Ela não tem o apoio dos pais, ela não tem apoio de pessoas ligadas, próximas a ela, porque ao longo do casamento, os 2 anos de casamento, ela se afastou dos amigos, ela modificou o próprio corpo por conta de desejos do marido, e vai ser uma amiga, a Sara, que a suporta, que a apoia, e a partir daí ela vai narrar a própria história de como ela foi violentada durante muito tempo e quais são os passos, as agruras, as dificuldades, os obstáculos que ela tem que superar a partir de agora para se redescobrir.
Você sabe que você pode acompanhar o programa Subtexto também no YouTube. Se inscreva lá, Glauco Keller, e toda semana tem uma entrevista e uma dica de livro super especial para você. Me siga no Instagram também, @Glauco Keller, e lá sempre tem dica de livro, sempre tem alguma sugestão com palavra, com texto, com frase, sempre com muita arte, muita educação e muita literatura. Jéssica, eu queria perguntar para você se você acha que o escritor, que a escritora, obrigatoriamente, em alguns momentos, precisa ser político, não pode se esconder na própria arte. Olha, obrigatoriamente, eu não sei. Mas eu acho que quando você cria algo e joga para o mundo, porque é isso que a gente faz. Quando você escreve um livro, a não ser que ele fique, seja só para você, fique na sua gaveta, no seu computador, no seu drive, quando você publica, quando você joga para o mundo, eu acho que a gente tem um pouco de responsabilidade. A gente tem um pouco de responsabilidade porque a ficção e a arte, elas se entrelaçam muito. Elas dançam muito uma com a outra. E se a gente parar para pensar, você como leitor, eu leitora, quantos livros a gente já não leu e de quais maneiras esses livros não impactaram a gente, sabe? Fizeram a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o mundo ao nosso redor, sobre como nós nos posicionamos em relação ao outro, em relação a nós mesmos. Fizeram a gente refletir sobre coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, mesmo sendo ficção. Então, a literatura, ela tira a gente um pouquinho do nosso mundo e leva para outro mundo. E quando a gente pousa naquele mundo que não é o nosso, a gente de alguma maneira a gente olha para tudo aquilo, a gente presta atenção em tudo aquilo, a gente tenta descobrir um pouco daquele mundo que é um pouco diferente do nosso, muitas vezes. E aquelas palavras que a gente lê, elas entram na gente. Leitura, eu acho que são um pouco de todos os sentidos, não é só a visão. A gente sente aquilo. E não tem como não impactar. Então, eu volto para o primeiro exemplo que eu dei do meu primeiro livro. Se a gente começa, eu mulher, é muito difícil para mim me descolar desse lugar na sociedade, mas se eu como mulher começo a ler uma quantidade enorme de livros em que a mulher está sempre fragilizada, em que ela sempre depende de uma figura masculina para, para qualquer coisa, que sempre tem um homem para salvá-la. Até que ponto isso não me fragiliza como pessoa e como a maneira que eu olho o mundo? Se eu sempre leio livros em que, por exemplo, uma agressão, um ciúme exacerbado é naturalizado, até que ponto eu não vou acreditar que na vida real é natural aquele marido, aquele namorado gritar, me proibir de usar determinada roupa, me afastar dos meus amigos, determinar como ou não eu posso me comportar? Então, eu acho que eu, eu, Jéssica J. Celaides, tenho um pouco de responsabilidade, sim, em relação ao que eu coloco naquelas páginas, ao que eu escrevo. E aí vem um pouco daquilo, mas então a gente não vai falar sobre temas que são polêmicos, que são espinhosos. Não, a agressão contra a mulher, a violência doméstica é extremamente polêmica, é extremamente espinhoso, é extremamente difícil de se ler. Mas a questão não é a gente evitar o tema, é como a gente trata aquilo. É se diante daquela agressão que está sendo narrada, por exemplo, trazendo, por exemplo, do meu livro, da trama que eu trago, diante daquela agressão, o que é que eu, como escritora, faço? Eu passo pano, como a gente diz, na agressão? Ou eu tento colocar aquela mulher em uma posição de mostrar para outras mulheres que estão lendo, que talvez sejam vítimas de violência doméstica, que existe sim uma alternativa, que esse ciclo da violência pode sim ser rompido. Então, pensando nisso, eu acredito que é muito difícil para mim pensar que dá para me isentar de qualquer responsabilidade de um conteúdo que eu crio e jogo para o mundo.
Ô, Jéssica, você se considera uma pessoa que se inspira mais como escritora ou você observa mais? E esse observar acaba ajudando você na composição dos seus personagens? Olha, eu acho que um pouquinho de cada, mas eu acho que o lado observador em mim é muito forte. Eu sou jornalista de formação, e eu acho que quase todo mundo que faz jornalismo tem, no mínimo, aquela curiosidade coçante dentro de si em prestar atenção nas coisas, em olhar um pouco mais. Então, eu admito, não consigo sair da minha casa, chegar em um café, por exemplo, sentar, ouvir uma conversa minimamente interessante na mesa do lado e não parar para prestar atenção. Pode me chamar de fofoqueira, gente, mas assim, não consigo. Eu olho e presto atenção porque eu acho que o comportamento humano, ele é rico demais. As situações que a gente vivencia são ricas demais. E o que é a literatura, se não um enquadramento de um pouco dessa exposição da humanidade? Porque, ok, é ficção, mas existe uma verossimilhança nas narrativas e na construção dos personagens que é exatamente o que faz a gente se conectar. Via de regra, quando a gente assiste um filme, vê uma série, lê um livro, e a gente termina e diz: Ah, nossa, não sei, eu não gostei, não me fez sentir nada. É porque a gente não se conectou com o personagem. A gente não se conectou de alguma maneira com as dores, as alegrias, as vivências, com qualquer coisa dele. E geralmente isso acontece quando falta um pouquinho de, ou do nosso lado, ou do lado de quem escreveu, um pouquinho da verossimilhança mesmo, daquilo, daquele mundo. Então, da humanidade. Eu sempre digo, o personagem, ele não existe, gente. Ele não é humano, mas ele precisa ter humanidade. Ele precisa ter os traços que a gente tem de personalidade, de incerteza, de insegurança, de medos. Porque senão ele não cola com a gente. Então, eu acho que Ô, o Jéssica, observar o outro é que traz um pouco disso. eu concordo também. Você sabe que eu escrevo crônica. Eu estou começando a mergulhar na ficção, né, mas eu escrevo crônica, que é um texto autoral. E o curioso é que às vezes eu converso com as pessoas e elas falam para mim justamente o seguinte: eu não gosto muito de conversar com você, que depois você escreve o que a gente conversa. E a função do cronista é justamente essa: é olhar, é olhar o mundo. Mas eu queria voltar um pouquinho para a sua história lá em Salvador, na Bahia. Na infância, na adolescência, em que momento você percebeu que a literatura te tocava de forma diferente, que você tinha essa relação tão bonita que você descreve com os personagens e o que exatamente você lia? Olha, eu já me perguntaram isso uma vez, e é engraçado eu responder porque eu não sei dizer quando a literatura me tocou, porque foi desde sempre. Acho que desde que eu aprendi a ler. Meu pai sempre foi um leitor. Então, eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, a gente cresceu lendo. E eu lia de tudo. Eu lia. Nossa, eu lembro que todo mundo fala muito, Harry Potter, fantasia. Gente, eu tinha a idade dele, eu tinha a idade do personagem quando o livro foi lançado. E eu fui crescendo lendo ele. Eu li, nossa, eu lembro de uma série do Pedro Bandeira que chamava Os Caras. Meu Deus, eu adorava aquela série. Eu li, acho que eu tinha uns 10 anos de idade. A série, acho que era Droga do Amor, Droga da Obediência, Anjo da Morte, eram uns 5 ou 6 livros. Eu lia Alencar, porque eu estudei numa escola que tinha esse lance da literatura e da escolha de livros muito forte. Então a gente lia vários livros, a gente lia pelo menos 3 livros por semestre não, por trimestre.
Então a gente tinha os livros, fazia os trabalhos. E, nossa, eu li Senhora com 12 anos. E eu fiz Universidade Federal da Bahia. A lista de livros. João Ubaldo Ribeiro, com Viva o Povo Brasileiro. Guarani. Então, eu sempre li de tudo. Eu digo também, você gosta de ler o quê? Olha, bem escrito. Eu tô lendo bula. Eu leio de tudo. Tem gêneros que a gente gosta mais, tem gêneros que a gente gosta menos. Eu sou fãzaça de Agatha Christie. Eu acho Você que gosta aquela de literatura de suspense, assim, de terror? adoro. Eu adoro. Aí eu vou dizer, eu leio de tudo. Leio nacional, a literatura russa. Ô, Jéssica, e escrever? Você tem memórias, assim, das primeiras vezes que você resolveu colocar suas ideias no papel? Você tem um diário? Você tem isso guardado? Olha, eu vou te falar uma coisa. Aquela pessoa que tá tapando a cara. É vergonha. Mas, a primeira vez que eu sentei e escrevi uma história foi a Herdeira. Eu sempre trabalhei assim, cresci. Eu não fui aquela pessoa que sabia que eu queria ser jornalista. Também não tinha aquele pensamento, eu quero ser escritora. Fui, fiz a faculdade que eu curtia. Eu escrevia muito, mas eu fazia muito texto publicitário. Eu trabalhei com marketing digital por 10 anos. Trabalhei em agências de publicidade. Então eu escrevia muito texto publicitário. Mas eu lembro que eu sempre tive uma facilidade de escrever. Eu lembro que na faculdade a gente fez um ensaio fotográfico. E tinha que fazer o texto de apresentação daquele ensaio. E foi muito truncado para mim fazer um ensaio, escolher o tema do ensaio. Nada me tocava, nada eu queria fazer. E aí eu me lembro que na hora que eu fui ficar para escrever o texto, eu estava ali parada naquilo trabalho, eu falei, quer saber de uma? Pelo amor de Deus, Jéssica, vambora. E escreve. E eu escrevi o texto, foi indo do nada, e quando eu terminei, assim, a pessoa falou, nossa, ficou ótimo, você se inspirou em quê? Eu falei, rapaz, nem sei. Eu só tinha que fazer e fiz. Mas eu, a minha primeira sentada de escrita, assim, ficcional, romance, foi a Herdeira. Eu estava incomodada, estava agoniada com aquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou sentar e vou escrever. E ninguém precisa ler isso. Foi o meu primeiro pensamento. E aí eu comecei a gostar. Em que momento você saiu do ninguém precisa ler isso para as pessoas precisam ler isso e resolveu publicar um livro? Como que foi esse processo? Como se deu esse Olha, processo? foi o processo mais frio na barriga que eu acho que eu já tive. Porque é muita exposição, né? E quando eu digo exposição, não tô falando de mídia, gente, tô falando de você, principalmente quando é muito visceral, vem muito de dentro o que você está escrevendo, você está se expondo. A Herdeira é muito visceral. Então, é, é uma exposição minha quase a peito aberto, aquele livro. Então, eu nunca tinha escrito nada. Eu fui escrevendo, e aí é um livro que se passa no universo de máfia. Eu digo que eu trouxe um universo violento para retratar uma violência. Para não ficar sempre batendo a tecla naquilo do machismo, eu trouxe uma outra roupagem. Mas eu lembro que eu gosto muito de ação. Filme de ação, livro de ação, série. Adoro. Pratiquei artes marciais por muitos anos. Então, eu escrevi uma determinada cena do livro, que era uma cena de muita ação, junto com um subtexto muito forte de combate ao machismo, de posicionamento feminino, que quando eu terminei de ler aquilo, eu falei, meu Deus, escrever aquilo. Eu falei, meu Deus, eu preciso dar para alguém ler isso. E um alguém foi meu marido. Eu virei para ele, cutucando, ele tava fazendo outra coisa, eu falei, cara, eu preciso que você leia um negócio. E aí ele falou, tá. E aí ele sentou para ler e eu saí da sala, porque eu não queria nem ver ele lendo. E aí ele terminou, ele falou, nossa, isso tá muito bom. Eu quero ler o resto. E falei, mas não tem resto ainda. Aí ele falou, não tem problema. Você se vira, faz o resto que eu quero ler o resto. E Ô, aí Jéssica, ele leu. o seu marido é um leitor contumaz, ele gosta de ler.
Qual que é a formação dele? Meu marido é administrador. E ele lê. Ele curte muito ficção. Eu digo, ele diz que não se compara comigo, porque aí não é justo com ele. Porque eu leio muito. Mas ele tá sempre lendo um livro. Quando ele para um livro dele no meio, a culpa é minha, é porque eu terminei um livro meu e ele é meu leitor beta, Glauco. Então, eu brinco que eu sou a atrapalhadora dele de leituras, porque às vezes ele tá no meio do livro, eu termino o meu, aí eu fico assim sondando ele, sabe? Aí ele terminou o livro, foi? Eu falei, terminei, ele me manda, você é aquela pessoa, você tá lendo o seu, ele me manda logo, vai. E Por aí ele lê. curiosidade também, poxa vida, e prioridade, Não, né, Jéssica? Puxa vida, ele né? lê. Eu digo aqui uma das cenas mais. Ele leu todos os meus, ele me incentivou muito. Preciso fazer um parênteses. Meu irmão é um incentivador absurdo também. Me incentivou muito a publicar meu primeiro livro. Mas eu tenho uma história engraçada com meu marido, que foi com a história de como eu morri. Eu tava muito mexido, o livro mexeu horrores comigo na escrita. Mas assim, horrores. Tinha final de semana que eu chorava, eu não sabia nem por que eu tava chorando no processo de escrita do livro. E eu terminei o livro, ele estava ansioso para ler o livro. E eu ansiosa para que alguém lesse o livro. E aí eu entreguei o livro para ele, ele foi lendo, e ele lê muito pelo Kindle, e muito na volta de casa, do trabalho para casa, no trajeto dele. E aí, um belo dia, ele me chega aqui, revoltado comigo. Eu em casa sem saber o que, nem por que, nem pra quê. E ele, eu não acredito que você fez isso com Letícia. Ele estava mais pro final do livro. Em um momento, para não dar muito spoiler, mas em um momento que realmente a gente para e fica, meu Deus, isso está acontecendo? E aí ele subiu, ele chegou em casa e eu não acredito que você fez isso. Aí eu falei, mas eu precisava. E aí ele falou, cara, eu quase perdi o ponto para descer aqui em casa. Porque eu não queria parar o capítulo. Muito legal isso, né, Jéssica? É muito gostoso, né? Eu costumo dizer que quem escreve, escreve para ser lido, né? Você quer conversar, você quer ser ouvido, mas É. também você quer ouvir, né? E isso é muito legal. Bom, esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3, escute diferente na Rádio Fiscar, eu recebo a escritora, jornalista também, mas hoje acho que mais escritora, a Jéssica, que acaba de lançar esse livro aqui, ó, sob o nome de J.C. Lidsolides. Olha, eu brinco que tanto faz. Vai que a carreira vira internacional, já Aí, vira Lides, Lives. já está preparada. A Já Jéssica fica acaba pronto. de lançar o seu segundo livro, A História de Como Eu Morri. É um livro muito forte que aborda violência doméstica, violência entre parceiros íntimos e que traz uma protagonista que conta a própria história dos momentos anteriores ao momento em que ela resolve se separar e de como é difícil para a mulher, em especial emocionalmente, a separação, o processo de separação, principalmente quando não existe uma rede de apoio. Ô, Jéssica, eu queria tocar em uma cena em especial que me emocionou bastante. Há um momento, para você que está ouvindo a gente compreender, em que a Letícia, depois de ter se separado, ela sofria violências físicas, emocionais, psicológicas constantes do marido, e num determinado momento ela vai conversar com uma pessoa, a personagem da Alessandra, que há 20 anos também sofreu esse tipo de violência, e a Alessandra narra a história dela. E esse é um momento, assim, eu acho que crucial para a personagem, porque ela percebe que a história dela não é única, a história dela é uma história, infelizmente, recorrente no país, de violência, como eu mencionei, física, verbal, psicológica, emocional, mas que é possível você passar por ela, é possível você se reconstruir, você se redescobrir física, emocionalmente. Eu queria que você
comentasse um pouquinho essa cena e me dissesse como é que foi o seu processo de pesquisa para estudar um pouquinho mais, mergulhar um pouquinho mais a fundo, como eu falei no começo do programa, num tema tão espinhoso. Olha, a cena, ela surgiu na minha cabeça muito antes dela surgir nas páginas, porque eu ia ser diferente. A história de Letícia ia ser diferente. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre é fácil para uma mulher chegar na delegacia e fazer a denúncia. Porque, infelizmente, nem sempre os agentes do Estado estão preparados para isso. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, mas a lei não apoia, não cobre. Não, gente, a Lei Maria da Penha, ela engloba muito. Ela é uma lei muito completa, que foi uma das coisas que eu estudei para escrever o livro. Foi a Lei Maria da Penha. Mas, infelizmente, nem sempre os agentes do Estado recebem o preparo suficiente, adequado, recorrente, para acolher essa mulher como a lei prevê que seja feito. Então, inicialmente, Letícia ia passar pelo mesmo que muitas mulheres, infelizmente, passam quando vão fazer uma denúncia. O descrédito e a vergonha que não deveria ser sentida, mas que elas sentem. A exigência de que repita tudo aquilo e que não é necessário por lei que seja feito. Então, assim, seria isso. Mas aí eu volto para aquele ponto. Eu queria que fosse diferente. Eu queria mostrar uma possibilidade de que é possível ser diferente. De que não é sempre assim. Mas eu também senti a necessidade de mostrar que existe sim esse lado, infelizmente, e que nem sempre é fácil para uma mulher que é vítima de violência doméstica ir lá e fazer uma denúncia, que nem sempre ela é acolhida. E aí entrou a Alessandra, que é uma mulher que é a mãe do namorado de Sara, a amiga de Letícia, Que é o e advogado dela, né? que, que se torna advogada de Letícia. E aí eu faço um parênteses, eu achei importante ter André nesse cenário, porque é importante que os homens também entendam que eles podem sim ser uma rede de apoio, sabe? Não é um livro só escrito por uma mulher que fala sobre a mulher para mulheres. Para os homens também é legal você ter um olhar diferente de um universo que muitas vezes não os toca. Mas enfim. E aí, por trás da escrita dessa cena, por trás de Alessandra, também por trás de Letícia, do que acontece com ela, do processo dela na delegacia, existe um processo meu de pesquisa e de aprofundamento nesse universo, que era um universo que era um pouco distante para mim, eu admito. E eu conversei com o pessoal do grupo de apoio Fala Mulher, e me ajudou muito a entender mais das dores das mulheres que são vítimas de violência, de entender os medos, os que elas sentem, situações diversas em que a mulher precisa buscar abrigo, de fato, sair de casa e ter um abrigo, ela não tem nada, ela não tem recursos financeiros, ela não tem apoio de ninguém, ela está sendo ameaçada de morte muitas vezes. Abrindo um Então, parênteses, viu, Jéssica? Lembrando que nem todas, o Brasil tem mais de 5.700 municípios, né? Eu acredito que um número pequeno tem casas-abrigo oferecidas pelas prefeituras, enfim, pelo Estado. infelizmente, não é, principalmente quando a gente vai entrando cada vez mais para o interior do país, que é gigantesco. Infelizmente, o Estado não alcança todos esses lugares. Nem todas as mulheres conseguem ser amparadas. E nesse processo de pesquisa, eu conversei com a delegada da Delegacia da Mulher do Piauí. Foi, assim, uma das conversas mais legais que eu já tive. E extremamente esclarecedora, porque eu falei, ok, ela vai denunciar. Mas aí eu parei e me perguntei, ok, quando chegar na delegacia, acontece o quê? Eu não sabia. Confesso que eu não sabia. Como acho que muita gente não sabe. E aí a doutora Eugênia, nossa, me explicou assim, incrivelmente tudo. E a conversa tanto com ela quanto com o grupo de apoio
deixou ainda mais claro que o que a gente vê muito exposto pelas notícias é a violência física, mas a violência emocional, nossa, ela é forte demais. Ela é a mais presente. Existem vários tipos de violência. Existe a violência física, emocional, a patrimonial, a sexual, a moral, que é aquele homem que acusa de traição, acusa de mentira, que tenta diminuir a mulher pela roupa que ela veste, pelo comportamento dela que ele julga que não é adequado. Existe a violência patrimonial, que é você simplesmente pegar aquele dinheiro daquela mulher e não permitir que ela use, mantê-la de alguma maneira dependente sua o tempo inteiro do homem. Então, existem vários tipos de violência. E a violência emocional ela é muito forte. E muitas vezes as mulheres não percebem, nós mulheres muitas vezes não percebemos que estamos sendo vítimas de violência emocional. É difícil porque a gente não imagina que virá de alguém tão próximo. Poxa, ninguém inicia um relacionamento pensando que ele vai acabar. Ninguém espera que um companheiro seja agressivo. Ninguém é agressivo no início de um relacionamento. Eu digo que se no primeiro encontro a pessoa gritasse com você, fosse agressiva e te ameaçasse, não ia ter o segundo encontro. Então Ô, é Jéssica, muito complicado. é curioso isso que você está falando, né? Porque a mulher, ela também foi educada, infelizmente, num ambiente machista. E isso faz com que a própria mulher, como você bem mencionou, tenha dificuldade de identificar a violência que ela mesma está sofrendo, né? Porque, como você falou, né, a violência física, ela é, digamos que a linha é mais clara daquilo que é violência e daquilo que não é. Mas a violência emocional, a violência psicológica, a violência moral, como você tocou, não é. E é curioso porque acho que a sociedade brasileira, a partir de textos como os seus, a partir de discussões que a gente tem visto cada vez mais frequentemente nas TVs, nos jornais, na internet, a sociedade tem refletido sobre o assunto e ela tem conseguido aos poucos se desvencilhar, se desconstruir desse processo machista, né? E para o homem, a beleza de se desconstruir disso é perceber que o machismo faz mal para ele também, que é possível o homem ter uma perspectiva de vida diferente, se desvencilhando de certas amarras que historicamente os meninos precisam ter e depois os adolescentes precisam ter, depois os homens precisam ter, e se desvencilhar desse processo, ele é bom para todo mundo, né? Só que, como é tudo, né? A gente precisa de muita conscientização, de muita discussão e, claro, de muitos textos como os seus. A gente está chegando no final do subtexto, mas eu queria perguntar para você de projetos futuros. O que você pensa daqui para frente da sua carreira como escritora? E uma coisa sobre o livro que eu esqueci de te perguntar. Quando você escreveu a primeira linha, você já sabia onde você queria chegar? Você já tinha o final da história? Olha, respondendo primeiro a última pergunta. Não. Quer dizer, eu tinha um final da história. Eu tinha pensado em que o livro terminaria de uma maneira. E aí, eu já tinha escrito quase o livro inteiro. E estava com um incômodo aqui dentro. E um belo dia eu estava estudando livros de escrita, que eu estou sempre estudando. E aí me veio um negócio, falei, esse final tá errado. Não é esse o final dela. Essa história não termina assim. E aí eu mudei. E aí vem aquela coisa da beleza, entre aspas, da escrita e do processo de você escrever. Não tem problema você mudar quando você chega no final. É só você ir voltando tudo. Dá trabalho, dá, mas você vai voltando tudo e adaptando. Do início até aquele ponto para chegar no final que você quer. Mas o final ia ser outro. Mas eu achei que Letícia merecia o final que ela teve. Ela precisava, na verdade. E os seus planos para
Letícia, para Letícia, perdão, para Jéssica, escritora? Olha, na verdade, eu tenho. A História de Como Morri foi meu quarto livro publicado. No universo de Lily, que eu comentei da herdeira, tem mais 2 livros, A Queda da Rainha e Nascida nas Sombras, que, São enfim, engloba. romances também, Jéssica? São romances também, seguem o universo. O romance mais romântico dos 3 é A Queda da Rainha. Nascida nas Sombras é um livro sobre muito crescimento e descoberta dela. Eu brinco que a herdeira Lily é uma mulher incrível, mas ninguém nasce incrível. Então, Nascida nas Sombras é um livro que volta um pouco no tempo e mostra como essa mulher incrível superou todos os medos que ela tinha, todas as inseguranças que ela tinha sobre ela, sobre quem ela era. E futuramente, pensando em futuro, todo mundo sempre pergunta: mas você já está escrevendo outro livro? Eu falo: não consigo não ficar escrevendo outro livro. Eu brinco que as ideias, elas me cutucam mentalmente o tempo inteiro. Então, eu tenho um livro escrito, mas que não está pronto, que precisa ser trabalhado, porque para mim, pelo menos, o processo de escrita, eu escrevo, guardo, a mente vai, aí eu volto com outro olhar para o livro, para entender o que é que ali está funcionando, o que é que não está de verdade, o que é que precisa ser mudado. E tem planos futuros. Tem um outro que eu estou escrevendo agora. Quando eu terminar ele, eu volto para o que eu escrevi antes, para finalmente tentar terminar ele, analisar como é que tá. Mas para esse ano, eu não sei se sai nenhum livro publicado. Acho um pouco mais difícil. Mas acredito que início de 2025, talvez, por aí. Quem quiser encontrar você, quem quiser comprar os seus livros, adquirir esse livro maravilhoso e necessário, que é a História de Como Eu Morri, que está aqui, ó. Eu gostei muito mesmo, achei um livro político, um livro social, um livro atual, um livro necessário. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais e, eventualmente, para comprar o livro, Jéssica? Primeiro, obrigada, eu fico muito feliz por você ter gostado, de verdade. Você é escritor também, acho que para a gente esse feedback, esse retorno de quem leu, nossa, eu brinco que faz o dia. A gente ganha o dia, fica feliz demais. E quem quiser me encontrar, Instagram, JC Lides com Y, autora. Tem meu site também, que é o JC Lides Autora, tudo junto.com.br. O Lides é sempre com Y. E meus livros, todos eles estão na Amazon. Eu digo que é o lugar mais fácil de achar eles. Todos os e-books estão na Amazon. É super fácil. Tenho impresso pela Amazon também. E todos os meus livros impressos estão num site chamado WeClap, que é um site que imprime livros e vende sob demanda. Então, quem quiser comprar o livro também pode entrar no site da WeClap, digitar o nome, A História de Como Eu Morri, e comprar o livro direto por lá. E Jéssica, todos os links obrigado. para todos os livros estão no site e no Instagram. Então, entrando nos dois, você acha tudo de tudo. Não tem como não encontrar. Obrigado, Jéssica. Foi bom demais conversar com você. Espero que você continue motivada a escrever sobre histórias necessárias, sobre histórias importantes, histórias que precisam ser contadas, personagens tão fortes, tão potentes como a Letícia, e que você passe pelo programa Subtexto com outras histórias, com outros livros, e vida longa à escritora J.C. Lides. Obrigada, Glauco. Foi muito bom conversar com você. Eu adorei o bate-papo. Enfim, estamos aqui. Sempre que puder, a gente pode conversar sim. É isso, acabou mais sábado, como você sabe, tem mais programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e na semana que vem, às 3 da tarde, na sintonia da 95,3 FM, a Rádio Fiscar, para você escutar diferente, para você ler diferente, eu passo por aqui com mais histórias, com mais literatura, com mais arte, com mais palavras, com mais textos. Grande beijo para você, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.